E esse primeiro louvor que nós vamos estar entoando é: fico feliz, né? Fico feliz em vir na tua casa. Fico feliz em vir na casa do Senhor. O salmista mesmo, Salmo 122:1, diz assim a tua palavra: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O melhor lugar para estarmos é aqui, juntos como irmãos, cultuando, exaltando a esse Deus que está aqui presente, porque Ele habita no meu coração, no seu coração, no nosso coração. Então louve ao Senhor nessa hora, mesmo com as limitações que temos, mas o Senhor Deus habita em meio aos louvores. Você pode bater palma, tá? Porque você está, afinal de contas, você está na casa de Deus. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Você pode aplaudir o Senhor nessa hora, porque é tão gratificante estarmos na casa de Deus. Porque nessa série de mensagens que o pastor começou no domingo, que está falando sobre relacionamento com Deus, intimidade com Deus, para priorizar Jesus, para priorizar Deus em primeiro lugar. E por quê? Porque Ele é o nosso amigo. Nós temos muitos amigos, mas tem um amigo que é mais chegado a nós, e esse amigo é Jesus Cristo. Ele sempre está de braços abertos quando enfrentamos algumas adversidades, que é natural, crente passar por isso. E aí você vai até a fonte, que é Jesus, e Ele, como nosso amigo, Ele ouve as nossas orações e responde às nossas orações, se isso for para nós a melhor maneira. Se Ele quer que passamos por algo, Ele nos responde
as nossas orações. Por quê? Porque Ele é o nosso amigo. Já nos vos chamo de servo, mas vos chamamos de amigo. Amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Jesus é o seu melhor amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Isso, viemos à casa do Senhor porque somos felizes, estamos aqui para adorar a esse Deus, exaltar, porque nós entendemos que Ele é o nosso amigo. Nas horas boas e nas horas de dificuldades, nós temos um amigo a quem nos recolher, quem chamar para nos ajudar. E essa terceira louvor que nós vamos estar entoando chama chuva de poder, chuva de bênção, chuva de unção, que nós, como os irmãos em Cristo, possamos receber do Senhor Jesus uma chuva de tal modo que possamos ter comprometimento com Jesus. Não é com a irmã Ludmila, com o pastor Sérgio, mas com Jesus e com Deus. Um compromisso. Nesse ano aí que praticamente 11 dias, 2026, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E que possamos nos colocar diante do Senhor. Eis-me aqui. Usa a minha vida. Limitado como eu sou,
pecador como eu sou, mas o sangue de Jesus nos purifica. Que eu possa me colocar diante do Senhor e que diante de nós podemos receber chuvas de unção, chuvas de poder. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ser. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Deus, eu Quero te dizer muito obrigado por essa chuva que tens derramado. As tuas águas têm me purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar tua chuva sobre mim. Tuas águas vêm regar minha vida, meu jardim. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado por essa chuva que tens derramado. As tuas águas têm me purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar tua chuva sobre mim. Tuas águas vêm regar minha vida, meu jardim. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Na vida chove, na minha vida chove, na vida do meu irmão. na vida do meu irmão, na minha vida chove, na vida do meu irmão. Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Amém. Muito bom. Estamos aqui na casa do Senhor. E esse louvor que nós vamos entoar agora fala: Jesus é o centro. Jesus é o centro da minha vida. Eu tenho que priorizar Jesus. Tenho que ter um relacionamento verdadeiro com esse Jesus. Eu tenho que ter uma intimidade com Jesus, porque Ele é o único Salvador.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus a não ser através só de Jesus. Então, continue louvando, exaltando a esse Deus. E você depois que vai nos assistir nas mídias, Jesus é o único caminho, é o único Salvador. Não existe outro Salvador além de Jesus. Entregue a sua vida, abre o seu coração para que Jesus possa entrar no seu coração, transformar a sua vida, dar a salvação, perdoar os seus pecados. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui eternamente. Jesus, 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 Jesus. Seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui eternamente. Jesus, 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 meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, 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 Jesus.
seja o centro, seja tudo em meu coração, Senhor, seja a vida em meu peito, cada dia aqui, eternamente. Jesus, 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 Jesus. Senhor, meu Deus, ó Pai querido, Senhor, muito obrigada por todos que estão aqui, Senhor. Muito obrigada pela essa oração maravilhosa, Senhor. Muito obrigada pela nossa canção. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui diante de Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pelo pão de cada dia. Muito obrigada por tudo, Senhor. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos. Mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui. Já estive na Escola Bíblica Dominical. Foi uma lição muito boa. É a palavra de Deus é boa. Também logo depois da Escola Bíblica, depois do café, estive aqui também. Tudo isso é pela graça e misericórdia do Senhor. E se não for a força do Senhor, a misericórdia do Senhor na minha vida e nas nossas vidas, né? E nessa série de mensagens que o pastor está desenvolvendo, né, falando, pregando, dependência total de Cristo, priorize a presença de Deus, o relacionamento com Deus é uma troca. Ele tem me deixou no domingo passado, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hebreus 10, 38, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não tenho prazer nele. Deixou também João 15, 1 e 4, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vos o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Isso aqui é uma intimidade com Deus, com Jesus. Então é uma troca. Deus permanece em nós, se automaticamente nós permanecemos nele. Então há uma junção, tem que ter uma união para que cresçamos espiritualmente falando. Eu vou estar orando e depois eu vou estar falando o texto bíblico dessa noite. Senhor Deus, ó Pai querido, mais uma vez eu estou na Tua presença. É pela força do Senhor, Pai. O Senhor Deus está comigo.
eu não estou só. O Senhor Deus sempre esteve aprenhando os meus caminhos, dando direção, dando, Senhor Deus, textos bíblicos, Senhor Deus, para que primeiro venha a mim e depois, com certeza, vai fazer guarida nos corações dos meus irmãos que estão aqui e aquelas pessoas que vão depois estar ouvindo a mensagem, ó Pai. Então eu quero nessa hora te suplicar por misericórdia, Pai. Tem misericórdia de mim, Pai querido. Eu preciso de Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós já entoamos os louvores e com certeza o Senhor Deus recebeu com aroma suave. E agora eu estou aqui para explanar a Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, que tem poder. A palavra tem poder para mudar o pecador. A palavra tem poder para transformar as vidas. A palavra tem poder para dar salvação, regeneração, perdão. Então, nessa hora, Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor, Pai. Tu sabes que não é fácil, mas não é difícil, Senhor Deus, porque eu tenho o Senhor Deus no meu coração. E obrigado, Senhor Deus, por mais um privilégio de estar falando contigo. É uma oportunidade tão gostosa. E nessa hora eu quero estender a minha oração, Pai, pela vida do teu servo que está ali em Jacupiranga, juntamente com meu filho. O Senhor Deus possa continuar guardando de todo e qualquer perigo e ser com eles ali, porque eu sei que ali também é uma agência do teu evangelho, das boas novas. Tudo isso eu te agradeço, te suplico em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que o irmão Alex colocasse para mim Tiago 4, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Está escrito assim a palavra do Senhor. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem. Porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpam as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentam-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É um texto propício nessa série aí que o pastor começou no outro domingo passado, sobre relacionamento, sobre intimidade, sobre união, sobre a troca com o Senhor, a sua vida com o Senhor, o ligamento com o Senhor. Deus está em mim ao mesmo tempo que eu esteja nele. Não, com o Senhor Deus não há o quê? Divisão, e sim a intimidade, a união. E esse texto é propício porque Tiago, quando escreveu essa epístola, a epístola é uma carta.
escreveu essa carta para a igreja em Jerusalém, é porque os irmãos ali estavam balançando na fé. Quem é que às vezes não dá uma balançada na fé? Por algumas coisas que acontecem ao nosso derredor, e aí nós damos uma balançada. Só que Deus é tão rico em misericórdia, que o Espírito Santo que habita em nós nos alerta a permanecer. E aí Tiago trabalhou com essa igreja, porque os irmãos começaram a se dispersar por causa da perseguição. Você fica imaginando se vier uma perseguição aqui no nosso Brasil. E aí nós vamos ver realmente quem é crente. E agora nós podemos vir para a igreja, a porta aberta, a porta lá da frente aberta, o portão ali aberto, e nós estamos aqui, já louvamos ao Senhor, estamos aqui com a Bíblia aberta, vemos para a igreja com a Bíblia na mão, então não tem ninguém que nos impeça. Mas naquele tempo de Tiago foi um discípulo, e também alguns teólogos dizem que ele foi meio-irmão de Jesus. Então ele escreveu, ele viu a necessidade, Deus viu a necessidade de Deus serve escrever essa carta para a igreja em Jerusalém, porque eles estavam se dispersando por causa da perseguição. E a carta de Tiago, ela abrange, o tema principal da epístola de Tiago é como desenvolver uma fé perseverante. Hoje aqui pela manhã eu falei sobre perseverar. O crente tem que continuar. O crente não pode ficar vendo as coisas que estão acontecendo, balançar na fé, e aí, quando vê, está fora do caminho do Senhor, está fora do caminho de Jesus. Então é uma carta que encorajou aquele povo ali da igreja em Jerusalém, e nos encoraja nessa noite para termos uma fé genuína, para termos uma fé perseverante, haja o que houver, haja tribulação, haja aflição, haja choro, haja perseguição, vamos continuar com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus, o autor e consumador da minha, da sua e da nossa fé. Então, ele trabalha com a fé perseverante, com a fé persistente. E diante disso, eu vou agora explanar o que estava acontecendo nessa igreja lá em Jerusalém. Eu sempre falo aqui que eu gosto muito das cartas pastorais, porque nos remete para a nossa igreja contemporânea, uma igreja que pode sofrer perseguição, uma igreja que pode entrar alguém com outras heresias, uma igreja que alguém entra e vem com outros ventos de doutrina, a doutrina é a Bíblia, é a palavra de Deus, e nós não podemos deixar isso de maneira nenhuma. Nós não podemos tutubiar na nossa fé, balançar a nossa fé. Nós temos o selo de Jesus Cristo, o Espírito Santo, e quando nós aceitamos, devemos continuar. O crente tem que perseverar, haja o que houver. E aí, diante disso, eu coloquei aqui corrupção no coração humano. Tem pessoas que têm o coração ruim. E Tiago estava vivendo isso naquele contexto dessa igreja em Jerusalém. O coração do homem, o homem maquina coisas ruins. Por que isso? Desde lá da entrada do pecado, no Éden. Então, estamos sujeitos. Mas nós que estamos aqui nesta noite, uma noite muito calor, eu estou aqui transpirando, mas louvado seja Deus porque eu estou com vida. Tenho Jesus, não estou em outro lugar, melhor lugar estar na igreja. Nós que temos Jesus, certamente isso não acontece conosco. Porque nós temos um coração
contrito, um coração mudado pela palavra, pela intimidade, pelo relacionamento que nós temos com Deus. Mas na época ali de Tiago, estava havendo coisas ali ruins. Então aí ele começou a ensinar aquele povo. E hoje nós estamos aqui lendo a palavra de Deus. Ludmila não tem poder, e também nem quero, nenhum. Mas a palavra que nós lemos e que eu vou agora explanar, ela tem poder para transformar algumas áreas da sua vida que você sabe. Eu sei aonde Deus tem que trabalhar comigo. Eis-me aqui, Senhor. Muda. Eu sou mudada de tudo porque eu estou aqui ainda. Nós temos alguns pecados, algo que nos aborrece e aborrece o Senhor Jesus. Naquela época não era diferente. Então aqui, a origem das contendas, né? Ele começa perguntando, da onde vêm as contendas? De onde vêm as brigas, as facções? Se nós formos ver o mundo em qual nós vivemos, se nós ligarmos a televisão, a gente vê facção, policial com policial, policial com bandido, coisas assim terríveis que a gente vê. Às vezes o pastor até comenta assim para mim na minha casa, Ludmila, eu não assisto mais isso não, porque isso me abala, deixa nós o quê? Triste. Então diante disso, ele faz a pergunta, né? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ali no meio da igreja em Jerusalém estava ocorrendo contendas, estava ocorrendo o quê? Guerras. E aí impressionante que é irmão contra irmão. Irmão contra irmão. Pessoas chegando à igreja e coisas acontecendo. Aí Deus, vendo isso, levantou o teu servo, Tiago, e aí onde ele escreve essa carta, e a carta de Tiago tem muitos a nos ensinar. Mas vamos ver o que fala. Aí, toda contenda, tudo algo que acontece, ela tem uma raiz. O problema tem uma raiz, não começa do nada. Não, tem uma raiz. E aí nós vamos ver no 4:1, não precisa pôr não, irmão Alex, que eu vou vendo, seguindo aqui minha Bíblia. No 4:1, ele fala, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne. Na vossa carne? Então, de onde vem isso? Da concupiscência da carne. Domingo passado, o pastor falou que tem pessoas que têm um álibi. A carne é fraca, mas o espírito é mais forte do que a carne. Se bem que em Efésios fala que o Espírito Santo milita com a carne com o Espírito. Mas o Espírito Santo que habita em mim, que fez com que eu aceitasse Jesus e você aceitasse Jesus, é algo grandioso. É algo que nos norteia do pecado, da justiça e da morte, em qual caminho estamos andando. Então aqui ele faz uma pergunta. Isso daí era um problema ali naquela igreja. Desejos perversos e ímpios. O crente que é crente, ele não é ímpio. Ele já tem o Senhor Jesus. E não vai ter também perversidade. Ele tem o Senhor Jesus e norteia a sua vida. Aí ele põe quais os resultados do problema que Tiago estava vivendo ali. Guerras e contendas. Qual outro que ele estava vivendo? Assassinatos, cobiças, invejas. Isso daí, se nós formos pôr, é tudo de ruim. Não é os frutos do Espírito, é os frutos da carne. Assassinatos, cobiças, invejas. Houve o que? Um colapso na oração. Quando a pessoa está longe de Deus, ela jamais vai buscar a Deus em qualquer circunstância e também na oração. Porque é a oração que nos dá intimidade com o Senhor, de buscar o Senhor. Uma pessoa que vai praticar guerras, contendas, assassinatos,
cobiças, invejas, colapso, divisão na oração, ela jamais vai buscar o Senhor. Ela jamais é do Senhor. Ela jamais vai ter um relacionamento com Deus. Ela jamais vai ter uma intimidade com Deus, porque ela está longe de Deus. É o coração, um coração corrupto. É um coração ruim. É um coração que maquina a maldade. É um coração que está em pecado. É um coração que está longe do Senhor. E vivemos em tempos assim. As pessoas que nos cercam, os nossos familiares que nos cercam, as nossas vizinhanças que nos cercam, estão longe de Deus. Não querem saber do Senhor. Não querem, eles têm o livre-arbítrio. Então eu vou estar lendo aqui para vocês. Olha, acompanhem comigo a leitura. Se o irmão quiser pôr ali na tela, pode pôr, irmão Alex. De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e inveja. Tudo isso o Senhor abomina. O Senhor não tem prazer nisso. E nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Olha o colapso da oração. Se está longe de Deus, está longe de ter intimidade com o Senhor. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ele faz uma pergunta. Mundanismo. Pedir coisas pecaminosas a Deus, o mundanismo, o mundo. Hoje pela manhã, estudamos ali Isaías 55, de 1 a 7. E Deus está chamando o povo de Israel. Vinde, vem aqui, vem comigo. Tem água, tem vinho. Não se delicie com as coisas do mundo, são coisas efêmeras. São coisas passageiras. E aqui ele tá falando que tinha o que? O mundanismo, né? Eles estavam fazendo de tudo que não agradava ao Senhor Jesus. Não agradava nem a pessoa, nem Tiago, que era o ancião da igreja, que estava como sendo o que estava dirigindo a igreja, e muito menos, principalmente a Deus. No 4:5, eles estão em entretecimento do Espírito Santo. Estão deixando o Espírito Santo triste. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Como que o Espírito Santo de Deus pode habitar no coração de uma pessoa que procura coisas do mundo? De uma pessoa que pratica guerras e contendas, de uma pessoa que pratica assassinatos, de uma pessoa que pratica cobiças, de uma pessoa que pratica invejas e de uma pessoa que está longe de Deus. O coração dessa pessoa coração, não pode falar preto, né? Nós podemos falar que é um coração sujo. Sujo do quê? Sujo de pecado. Sujo de coisas que desagradam a Deus. Sujo de coisas que faz com que o homem fique longe de Deus. E é difícil chegar diante do Senhor. Como Tiago, sabendo de tudo isso, só que em tudo isso tem uma solução. Tem a raiz, tem o problema que essa igreja estava vivendo, de tantas coisas que, uma corrupção espiritualmente falando. Nada era de melhor naquela igreja. Só que em tudo isso, essa carta nos deixa uma solução. Ela tem solução. Nem tudo está perdido. Desde que a pessoa
busque o Senhor. Desde que eu entenda que eu não posso parar, eu tenho que perseverar. Eu tenho que ter uma fé genuína, não no irmão, não na irmã e também não tenho em mim. Eu tenho que ter uma fé genuína em Cristo. Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então tem solução. E aí a solução nós vamos ver no 4:6. No 4:6 diz assim: antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Aquele povo que fazia parte dessa igreja em Jerusalém, além deles serem invejosos, mundanos, matador, coisas da carne, eles estavam mesmo praticamente na carne, eles eram pessoas, irmãos de nariz soberbos, de nariz para cima. E Deus não se agrada de pessoas que se acham soberbas, de pessoas que se acham. E aí ele fala assim, no 6, né? Antes Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste à soberba, mas dá graças aos humildes. É aquela pessoa que tem Jesus, que depende de Deus, que espera por Deus, que ora por Deus. Ó Senhor Deus, estou aqui, Pai querido. Eu tenho um coração contrito, não um coração corrupto. Eu tenho o Senhor Jesus. E Deus gosta daqueles que se humilham. Às vezes tem muitas pessoas que moram em área subnormal, que não pode falar favela, que são de nariz, nariz rebitado, se acham. E tem pessoas que moram em outros lugares, mas são pessoas humildes, que tem Jesus, são pessoas quebrantadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, todas essas pessoas que eu citei, os irmãozinhos nossos lá de Jerusalém, que estavam praticando isso, aí Tiago tem uma solução, tudo tem uma solução para a igreja. Nem tudo fica para sempre. É impossível. Se temos a palavra de Deus, para examinar a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para orarmos como dependência do Senhor, não ia ficar assim. Deus não ia deixar que essas coisas ruins, que essas coisas de coração escuro, com essas coisas de coração mundano, com essas coisas de coração invejosos, com essas coisas de cobiças, Deus não ia deixar de maneira nenhuma. Então, aonde Tiago fala em 4:6 e 4:10, ele fala assim também: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Senhor Deus, eu estou aqui, Pai, e isso é muito gostoso buscar pelas madrugadas, viu? Pelas madrugadas a fila é menor. Se você perde sono, 3 horas da manhã, louve a Deus por isso. E aí você vai orar, vai suplicar, vai se humilhar, vai chorar diante de Deus. Em algumas situações que você não pode fazer nada. Tem situações em que vivemos que nós não podemos fazer nada. É orar e esperar pelo Senhor que fez os céus e a terra. Então, é uma pessoa de coração quebrantado. Uma pessoa de coração humilde. Ó Pai, estou aqui com essa situação. Não consigo resolver, Pai querido, pela minha força. Então espero pelo Senhor. Me ajude. Isso é você estar na dependência de Deus. É você se abaixar, se encurvar e Deus está diante de ti, dando a diretriz, acalmando o seu coração. Deus sendo o bálsamo para as nossas vidas, porque o crente enfrenta dificuldades, o crente passa por aflição, o crente passa por tribulação, e às vezes você passa mais quando você tem Jesus
nem tanto, mas venha para Jesus. Aí as pessoas vão, porque agora está tudo a mar maravilha, um mar de rosa. Se fosse assim, Jesus veio e falou que era nora contra sogra, pai contra filho. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer distinção. Eu vim trazer contenda. Porque nem todos da família que tem Jesus, nem todos querem Jesus. Querem servir a Jesus. Então há o quê? Há um distanciamento. Nem todos. Aí nós temos que se humilhar diante desse Deus, suplicar pelas suas misericórdias, e Ele nos atende através da oração, e aí nós esperamos por Ele. Louvado seja Deus por isso. Deus dará graça no 4:6, Deus exaltará no 4:10, e aí ele fala assim, submeter-se a Deus no 4:7. Olha o que ele fala. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é assim? Deixa Deus e eu vou sujeitar ao diabo. De maneira nenhuma. Mas tem pessoas que trocam fazer as coisas do mundo e deixar Deus. E aqui ele fala, sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como que nós resistimos ao diabo? Hoje pela manhã eu falei em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrio e vigiai, que o vosso adversário anda como um ladrão, buscando a quem possa tragar. 24 horas no ar ele fica jogando os dardos inflamados. Como que nós resistimos? Como que nós fugimos do inimigo? Se nós permanecemos em Deus e Deus em nós, eu estou isenta. Mas mesmo assim, tem que continuar buscando ao Senhor. Porque o diabo é acusador, é sujo. Ele maquina. Ele não induz nós a pensar. Não, ele não sabe dos nossos pensamentos, me desculpe. Mas ele induz nós a pensar. Quem você pensa que é? Você antes fazia isso, ele é acusador. Você antes fazia aquilo. Agora você está lá na frente, pegando a palavra do Senhor, sai retirado em nome de Jesus. Clame o sangue de Jesus. Isso que é resistir. Você não tem poder sobre a minha vida. Quem tem poder na minha vida é Deus, é Jesus. Por isso que Jesus morreu por mim, me resgatou através do seu sangue, me limpa, me purifica, perdoa os meus pecados. Quem é você? Você era um anjo de luz e foi jogado de lá. Então nós temos que resistir. E isso, gente, é 24 horas no ar, viu? Porque se ele anda como um leão bramando a quem possa tragar, é sempre nos lados. Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida. Ó Pai, cubra com o teu sangue. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ó, ele, ó. É isso que é resistir. Então aqui, Tiago está dando parâmetro, conselho, aquela amada igreja em Jerusalém está dando para nós hoje também. Submeter-se a Deus, resistir ao diabo de um jeito ou de outro. E aí no 4, 8 e 9 ele fala, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, porque aqueles lá estavam maquinando coisas ruins, coisas de cobiça, coisas de inveja, guerra, contenda. Então aqui Tiago está falando que aqueles irmãozinhos eles tinham que lavar as mãos sujas de sangue, lavar as mãos e se achegar a Deus. No 9 ele fala, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Às vezes quando estamos com muito sorriso, vem algo que faz com que nós choremos. Isso é muito bom. É muito bom você chorar diante do Senhor. Se humilhar diante do Senhor. Expor o seu problema. Não expor o seu problema para o vizinho.
Chega lá na beirada da cerca, ó, tá passando isso, principalmente se a pessoa não for crente. A pessoa vai falar assim, nossa, que crente é essa, hein? Diz que é crente, diz que não sai da igreja. Abre o seu coração para Deus. Deus te ouve. Deus, sem mesmo nós falarmos, Deus sabe o que nós enfrentamos. Então, abra o seu coração para Deus. E aí, ele no 9, né? Com alegria, converta-se o vosso riso. Hoje também pela manhã, engraçado. Agora que eu estive vendo isso agora. Isaías está pedindo para aquele povo, o povo da menina dos olhos do Senhor, o povo de Israel, converta-se, mude de direção, mude. Você não pode continuar nesse caminho. É caminho de morte, é caminho de perdição, é caminho de inferno. Converta-se, eu estou aqui, eu tenho alimento para vocês. Aí nós lemos sobre Jesus, a água da vida. João 10:10, o ladrão veio matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância, vida eterna. Mas para ter essa vida eterna, nós estamos caminhando. Nós temos que ter uma fé genuína, uma fé persistente, uma fé que vem a aflição, mas você continua com sua fé. E você sabe que Deus no tempo vai resolver. Então, a corrupção do coração humano é a origem das contendas, mas do 4, 5, 4, 6, 7, 8 e 9, ele dá uma solução para o coração humano, para aquele coração que está sujo, para o coração que está em pecado. E eu gostei muito desse texto aqui, desse versículo, que fala assim, ó, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Por isso que nós cantamos, eu e a Isabel, amigo de Deus. Me veio esse louvor no meu coração. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Semana passada tinha um casal aqui conversando com o pastor, não vou falar nada demais, nós somos irmãos, nós temos que ser transparentes, falando que na hora que está para ir para o culto, chega a visita. Na minha casa também, uma época, quando eu morava em Bauru, a Ludmila fazia uns panelão de arroz, cozinhava melhor, né? Era mais nova, tinha força, vigor, aí minha casa era cheia. Não tinha Jesus. Minha casa era assim. Quando eu aceitei a Jesus, continuaram indo. Se você viver isso, faz isso. Aí, quando estava na hora, eu me trocava, o Sérgio se trocava, os gremlins se trocavam, meus 3 gremlins. O pessoal chegava, não, tudo sorridente, pequenininha, né? Olha, minha geladeira está ali, a panela está aqui, o armário ali tem arroz, geladeira tem salada. Estou indo para a igreja. Mas você vai? Estou indo para a igreja. Vou buscar a Deus. Ah, mas nós vamos ficar aqui? Pode ficar. Deixava a casa aberta. Pode fazer. Só que depois, se fizer, limpa. Mas pode fazer. Pode fazer. Por 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Esse casal está com dificuldade, porque quando chega na hora do culto, aparece alguém. Se aparecer alguém na sua casa, quer ir comigo? O inimigo manda, né? Manda pessoas. Porque sabe que a sua vida é de Jesus, e você precisa crescer e ter uma fé genuína, e aí manda pessoas para que você fique em casa, não venha para a igreja. São pessoas que, em vez de ajudar, em vez de pessoas somar, as pessoas querem que você se distancie de Deus. Não tenha um relacionamento com Deus.
Ai, irmã Ludmila, mas eu não vou ser mal educada? Não. De maneira nenhuma. Tanto é que no domingo passado, eu estava lá com meu filho lá, se ele for ver a mensagem, estou transparente aqui que eu falo. Estava meu filho do Rio, que não vinha vindo, mal. Eu tenho compromisso com Deus. Tenho comprometimento. Ó, fiz o café. Ô, meu filho, eu preciso ir para a igreja. Aí já foram arrumando os apetrechos, arrumando mala. E ó, eu saí junto com ele. Eu cheguei um pouquinho atrasado, domingo retrasado, passado. Mas eu vim para a igreja. Eu vou fazer nada banquete para filho? Já tinha cuidado dos meus netos? Não. Por quê? Porque eu priorizo Deus em primeiro lugar. Eu não sei o que vai me acontecer amanhã. Mateus 6:33. Gente, nós temos que pôr isso na cabeça. Por isso, nos nossos neurônios. Não que você não vai dar atenção para sua família. Eu já tinha dado. E eu fico com faniquito, né? Porque eu quero vir para a igreja. Aí amarra aqui, amarra ali, amarra. Então, se você recebe uma visita na hora, ou se não convida, pode ficar aí. Faz alguma coisa aí, depois que eu chegar da igreja eu vou saborear com você. Você vai ver que nunca mais, se for de Deus, ela vem com você para a igreja de Deus. Vem junto. Mas se não quer, quem é de Deus, hoje de manhã nós falamos, quem é de Deus ouve as coisas de Deus. Quem não é de Deus não ouve. Porque não está no coração. Tem um coração que não chegou. Ainda não, né? Não está nisso. Mas quem é de Deus gosta de estar junto com o povo de Deus. Isso não quer dizer que você não pode ir numa festa, no aniversário. Começou a ter as baladas, né? Ó, casca fora. Que a carne é fraca. Então, você tem que estar bem no espírito mesmo. Para vencer as tempestades da vida. É difícil. Então, aqui houve o quê? Uma solução para o coração. Houve uma solução para as pessoas. Estavam com o coração corrupto, mas aí Deus não deixou que eles permanecessem. Deus levantou Tiago, e aí vem o quê? Algo de melhor para aqueles irmãozinhos e veio para nós até hoje. Então, não se contamine com o mundo. Se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Para Deus não tem meio termo. Ou é um, ou é outro. Não tem como. Né? No domingo passado, parece que o pastor até falou, pé em duas canoas. Eu estou aqui com o pé em duas canoas. Se a canoa abrir, eu posso cair. Então não tem meio termo. É um só. E aí, pensando nisso, como que eu posso ter um relacionamento com Deus? Obediência e submissão. Submissão à sua vontade. Eu vou confessar para vocês, irmãos, às vezes tem domingo que eu gostaria de ficar na minha casa, mas eu não dou luxo. E eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Aqueles que não vêm na escola bíblica dominical, perdem. Perdem. A professora não é muito boa, sabe? Mas perdem. Perde a coinonia, perde a oração, eu vou deixar o café por último, né? Porque senão vai ver que vem por causa do café. Café por último. Perde depois um cafezinho, perde um abraço de uma irmã. Lugar de crente é na casa de Deus, gente. Não fica ilustrando casa, não. Que casa é efêmera, casa vai passar. Você não vê nenhum caixão carregando casa. Carregando carro. Lugar de crente é na casa de Deus. Ponha isso na sua cachola.
Venha na escola bíblica dominical. Olha, hoje você perdeu uma lição preciosíssima sobre... Você sabe quem é Agar? Você sabe quem é Sarai? Você sabe quem é Ismael? Você deve saber. Você deve ser assíduo da leitura de Deus. Você sabe quem foi Isaac? Você sabe quem são os ismaelitas? Está lá naquele contexto lá do povo de Israel, do Egito. Você sabe o que é Islã? Você sabe quem é os muçulmanos? Venha para a escola bíblica dominical. É uma obediência. Hoje pela manhã, eu estava falando assim, eu não entendo. Ia começar da minha casa, minha nora está até aí. Eu sou transparente naquilo que eu falo. Sou transparente. Quem vai me chamar atenção e quem vai, se eu vou receber, se eu vou entrar, se eu não vou, é Deus. Mas eu fico assim, né? Um sol bonito, radiante. Povo de Deus, venha para a escola bíblica dominical. Não deixe por nada. Não fique ilustrando casa, não fique ilustrando filho. Traga o filho. Ah, irmã Ludmila, mas dá trabalho. Eu levava meus 3 creque para a igreja. E não eram fáceis. E agora eu vejo a dificuldade para se chegar a Deus, para ter um relacionamento com Deus, para ter uma intimidade com Deus. Acorde, povo da Igreja Batista em Parque dos Camargos. Acordem. Acordem, o mundo está pegando fogo. As guerras, as contendas, os países, mísseis mandando para lá e para cá. China, Japão, Rússia. Você não vê televisão, não? Acorde em nome de Jesus. Venha para a igreja, lugar de crente é na igreja. Você não vai ficar pitolado, você não vai ficar beato, não, de maneira nenhuma. Lugar de crente é na igreja. É um ato de obediência. De vez em quando eu gosto de ficar na minha casa, né? Fazer um almocinho melhor, um franguinho. Hoje eu comi arroz de ontem, né, Jéssica? E frangote de ontem. E não morri, estou aqui. Depois meu filho comprou uma melancia, eu chupei uma melancia. Por quê? No lugar de fazer banquete na sua casa, faça na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Domingo, opa. E olha que eu ponho no grupo, hein? MCM, União Masculina Missionária. E ainda eu ponho com toda a educação, porque para crente você tem que ter um jogo de cintura. Tá? Se você não tiver, sai da igreja. Eu vou para uma igreja que não me chama eu para a escola bíblica dominical. Ô, crente, você vai se comparecer diante do Senhor. Como é que você vai se comparecer diante do Senhor se você não obedece? Se você não tem comprometimento, se você não quer comprometimento, se você não quer responsabilidade. Como que você vai comparecer diante de Deus? Como que você vai comparecer diante de Deus? Acordem em nome de Jesus. Acordem. Então, obediência e submissão. Irmão Alex, põe para mim João 14, 23. Olha o que a palavra de Deus fala. Não é Ludmila falando, é a palavra de Deus que fala. João 14, 23. Diz assim. Jesus respondeu-lhe. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Não é obedecerá a Ludmila, eu só sou como um alerta e um carteiro. Estou falando para vocês, é obedecer a Deus. Porque ai de mim se eu não obedecer a Deus. O meu Pai o amará e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Se você quer que Deus faça morada em você, obedeça. Deixa as outras coisas. E às vezes tem pessoas que procuram fazer tudo no domingo. Domingo é o dia que a minha... Agora, hoje está limpo porque o pastor não está aí, né? Mas tem domingo que a minha casa é assim, ó. Mas é tão gostoso. Eu já falei aqui uma vez. Quando eu chego, eu vou orar já para a irmãzinha que estava fazendo café. Ô Senhor Deus, abençoa essa vida dessa irmã. Obrigado porque ela está fazendo café aqui. Muito obrigado. Nós temos uma equipe de irmãs
que vem, que sabe da responsabilidade, que sabe da obediência, que sabe do comprometimento, não é comigo, é com Deus. Aí depois eu subo aqui a rampa, né? E subo com dificuldade, gente. Aqui há 70 anos. Eu não malho, não. Vou tentar fazer isso agora. Mas é tão gostoso. É tão bom. Traga os seus filhos para a escola bíblica dominical. Traga os seus netos para a escola. Não deixa filho em casa. Eu deixo agora meus filhos porque são barbados, né? Hoje até pela manhã eu falei, já pensou? Trazendo tudo, trazendo o Marcelo, trazendo o Marco, tudo lá, desde lá da Rosa Sebastiana amarrado. Aí chego ali, paro naquela zebra ali, que vai passar carro, né, irmão? Irmão Sidney, vai passar carro. Aí passou o carro, aí eu vou arrastando de novo, aí todo mundo vendo, nossa, onde essa mãe vai levando esses filhos? Estou levando para a igreja. Mas quando era pequeno, não levava para a igreja. Fazia sol, fazia chuva, e era difícil, hein? Era difícil, porque você enfeitava um, o outro já estava tudo desbinguelado. Aí você arrumava o outro estava sem sapato. Aí você punha um sapato no outro, o outro estava sem meia. Tinha tudo para mim desistir. Não era fácil. Mas eles não podem falar para mim, minha mãe não levava para a igreja. Minha mãe não ensinou versículo bíblico para mim. Traga para a igreja. Traga para a igreja. Traga para a igreja. Aí o outro é oração, né? A oração é o diálogo com o Pai. Ah, irmã Ludmila, mas eu posso orar em casa. Não é a mesma coisa. Você pode até orar. Mas é junto, está em coinonia, gente. Em união. É muito bom. A oração é um canal essencial para manter a comunhão com Deus. Através dela que conversamos com Deus, compartilhamos nossas preocupações, pedimos sua orientação e expressamos nossa gratidão. Irmão Alex, Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, com ações de graça. Então, a oração é algo que faz com que você tenha um relacionamento com Deus. Nós não se conversamos, não é feedback que fala, não é? Eu converso com a irmã conversa comigo, eu converso com a sua filha conversa comigo, eu converso com o irmão conversa. É uma troca. E com Deus é a mesma coisa. Só que com Deus é melhor. Com Deus é gratificante. Com Deus é sublime. Com Deus é maravilhoso conversar com Deus. E converse com Deus pelas madrugadas. E aí eu não podia deixar de pôr leitura da palavra, né? Fortalece nossa fé e nos permite depender mais profundamente de Deus, ampliando nossa confiança em Deus e nos aproximando da sua vontade. João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque consideram que nelas tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Leitura da palavra do Senhor. Se você ler a palavra do Senhor, você vai orar. Se você orar, você vai ser obediente, porque não tem como você não ser obediente. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. É muito bom estar na casa do Senhor. E aí, diante disso, coração corrupto, coração sujo, coração escuro e coração quebrantado, né? Que Deus deu algo diferente para aquele povo ali em Jerusalém. Salmo 51:17, irmão Alex, já estou terminando. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus,
não, o Deus não desprezará. Desprezarás. É algo aqui que quando você chega diante do Senhor, abre o seu coração. Deus não despreza, não. Deus requer isso de nós. Deus não requer ali um coração corrupto, que mata, que tem inveja, que é amante do mundo e longe de Deus, não. Deus quer pessoas com o coração contrito, com obediência, com leitura da palavra do Senhor, com oração. Salmos 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Por que o salmista falou assim? Por que está abatida, ó minha alma? É natural o crente ficar com a alma abatida. Eu não sou super crente. Você não é super crente. Nós ficamos com a nossa alma abatida. Triste. Nós ficamos. Mas Deus ama aqueles que têm alma abatida. Contrito, coração contrito. Um coração que busque. E Mateus, para encerrar, Mateus 5:3. Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Não é bem-aventurado aqueles que são de nariz empinado, que é o que está aqui escrito em Tiago. Mas aqueles que têm, aqueles que são pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pessoas que têm o coração quebrantado. Senhor Deus, eu preciso de Ti, Pai, nessa caminhada. E eu sempre costumo falar aqui, eu estou mais perto da morte do que todos vocês. Acho que eu sou aqui. Depois tem a irmã Célia, que acho que é mais um pouquinho velhinha que eu. E aí? Tu está preparado para morrer? Hoje na sala lá eu falei, ai irmão, o pessoal fica tudo assim, né? Eu não vou ficar aqui para semente. E nem quero. Nós temos que estar preparados. O crente tem que estar preparado para a morte. Morre criança, morre adolescente, morre meia-idade, morre 20 anos, 40 anos, 70 anos. Aí no meu velório não quero que chorem não, viu? Se alegrem e cantem louvores. A irmã Gineide fez assim. O crente tem que estar preparado, você sabe. É que nem o pastor quando vai evangelizar e fala assim, irmão Cid, dá uma certidão de óbito. Aí a pessoa, em muitas casas ele já fez isso. Acordar a pessoa. E fala a palavra, a pessoa. Aí a pessoa acorda, né? Ô pastor, eu não tenho. Vou dar uma certidão de óbito, pastor? Aí o pastor lança a pergunta. Você sabe o dia que você vai morrer? Aceita Jesus, caboclo. Ele vai mesmo, tá certo ele. Porque Deus não vai requerer do sangue daquela pessoa na vida dele. Não vai requerer. Então, um coração contrito é aquele que está arrependido, humilhado e quebrantado. É diferente do coração que maquinam contendas, facções, guerras, homicídios, matança, que são amantes do mundo e longe de Deus. Essa é a mensagem. Se você quiser crescer espiritualmente, chega na sua casa e revisa de novo. Se perdeu o sono de madrugada, abre a Bíblia lá em Tiago 4, de 1 a 10 e dá uma revisão. Puxa vida, a irmã esqueceu disso, hein? O Espírito Santo faz você lembrar das coisas que tem visto e ouvido. E se você for ler novamente, a palavra de Deus vai ser totalmente diferente. Ela se renova. Ela faz guarida nos nossos corações. E ela fala de nós diferente. Porque com certeza Deus vai falar com você, porque sabe que Deus sabe o que você precisa dentro desse Tiago 4, de 1 a 10. Eu preciso.
para mim ter um relacionamento mais com Deus. Eu preciso. Que ai de mim, se eu não depender do Senhor. Se eu depender de mim mesmo, eu estou dentro da roça. Eu tenho que depender de Deus. Eu tenho que depender em todos os sentidos. No casamento, tenho que depender de Deus. Porque ficar casado 45 para 46 anos não é fácil, mas não é impossível. Se você tiver Deus. Eu tenho que depender de Deus. Eu tenho que depender de Deus aqui na igreja. Eu tenho que depender de Deus para me pregar. Eu tenho que depender de Deus para me dar aula. Eu tenho que depender de Deus na ornamentação. Eu tenho que depender de Deus na cozinha, em todos os sentidos. E eu tenho que depender de Deus porque Deus me perdoa. Porque Deus mandou seu único filho Jesus para me salvar. Vamos orar? Senhor Deus, o Pai querido, essa é a mensagem que o Senhor Deus mandou para mim. E serviu para mim, Pai. Que às vezes nós se perdemos aí no tempo, com tantas coisas a fazer, Pai, e esquecemos, Senhor Deus, que a Tua palavra é viva e eficaz e tem poder para transformar a minha vida em algumas áreas que o Senhor Deus sabe. E estou com meu coração aberto, Pai, para isso. Tu sabes, Pai, do que eu estou falando. Obrigado, Senhor Deus, por esses momentos que passamos aqui. Obrigado porque é a Tua palavra, Senhor Deus. Quem sou eu, Pai? Eu dependo de Ti, Pai Santo. Eu sou falha, Tu sabes, Tu conheces, porque o Senhor Deus foi que me formou. Mas eu sempre me coloco, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronta para fazer, Senhor Deus, a Tua vontade. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor Deus. Capacita mais, tenha misericórdia da minha vida. Derrame a Sua graça, a Sua paz diante de mim. Eu preciso, derrama a Sua unção, como eu e a Isabel acabamos de cantar, chuvas de unção, chuvas de poder. Derrama isso, Senhor Deus, em cada servo e serva sua que está nessa noite aqui, que compõe, não a igreja lá em Jerusalém, mas a igreja batista em Parque dos Camargos. Que eles possam se despertar, Pai Santo. Porque o Senhor Deus requer de nós obediência, submissão, serviço, oração, leitura da Tua palavra, serviço, comprometimento, enfim. Ó Pai Santo, e se ficou algo que eu não passei, que os meus queridos irmãos não entenderam, que eles possam chegar na sua casa e rever novamente esse texto, e estudar esse texto e aprender, porque é a Tua palavra, não é, Ludmila? Eu só servi de canal de bênção, Senhor Deus, que veio primeiro a mim e juntamente para os seus irmãos. É assim que eu oro, agradecida e te suplicando mais uma vez, pelo Teu servo, meu filho, que está ali em Jacupiranga. Tenha misericórdia, livra eles, Pai, de animais peçoentos que tem ali naquela região. Tenha misericórdia do Teu servo, Pai. Tenha misericórdia do meu filho ali. Tenha misericórdia daquele povo que mora ali, Pai. Um povo tão longe de Deus, um povo espiritualmente falando tão assim, abatido, Pai Santo. Tem misericórdia. Eu quero ainda te suplicar, Pai, pela vida do irmão Alex. Que esse irmão Alex é uma bênção, Senhor Deus, na vida da igreja, que tem nos auxiliado, tem me auxiliado, tem auxiliado o pastor. Não é fácil, Senhor Deus, ficar ali em cima, mas também não é impossível. Então eu quero estender a minha oração pela vida do irmão Alex, pela vida da Leia, pela vida da Giovana e pela vida da irmã Célia. Obrigado, e pelas demais famílias aqui representadas. Leva-nos, Senhor Deus, para os nossos lares guardadas e protegidas pelo Senhor. Essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. Com oração silenciosa, você agradece ao Senhor e lá embaixo deve ter uma pipoquinha e um refrigerante. Não se esqueça, quarta-feira é dia de crente vir para a igreja.